Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política na cidade de Itanhaém. A gente recebe o prefeito eleito da cidade, Tiago Cervantes. Tudo bem, prefeito? Seja muito bem-vindo, como vai? Muito bem, obrigado. Boa noite a todos os telespectadores do Notícia em Debate. Também boa noite, Roberta, pela oportunidade. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, parabéns aí pela eleição. Para a gente começar, Tiago, como é que você avalia essa campanha? Foi complicada? Já estava dentro do esperado? Não, nós sabíamos que uma eleição ela nunca é fácil. Você precisa se organizar, ter um grupo muito forte, propostas que possam impactar a vida das pessoas e serem recepcionadas pelos eleitores. Nós tivemos uma disputa bastante intensa aqui na cidade de Itanhaém. Em determinados momentos houve um pouco de excesso, mas a gente também pôde, com o nosso jurídico, trabalhar para coibir com que essas situações não dificultassem a nossa caminhada, nosso dia a dia, e fomos felizes ao final. A população, aí mais de 40%, entendeu que temos que dar continuidade a tudo que nós fizemos, logicamente com melhorias para o futuro. Você colocou uma palavra muito importante agora, essa questão da continuidade, né? O senhor era vice-prefeito agora, a partir de janeiro, então, assume o cargo de prefeito de Itanhaém. A ideia é dar continuidade a tudo que foi feito? Já é uma tarefa fácil? Ou pelo menos conhecida? Não, Roberta, eu trago comigo e na minha trajetória uma experiência. Eu já fui secretário de outras pastas aqui em Itanhaém, de habitação, social, educação. Fui vereador, presidente da Câmara, e nesses últimos 4 anos, no mandato do prefeito Marco Aurélio, pude auxiliá-lo sendo vice-prefeito e participando aí dessa trajetória nesses anos. Obviamente que a gente trata também como uma continuidade, porque serviços importantes foram apresentados à população e devem ser continuados. E o que a gente entende hoje, que a necessidade, o dia a dia exige mudanças, a gente está preparado também para fazê-las. Prefeito, quais seriam, então, seus maiores desafios agora para o ano de 2021? Roberta, eu não acredito esses desafios apenas a mim, apenas a cidade de Itanhaém, mas sim o país, o mundo, que é, logicamente, tratar da pandemia. Então, a gente tem um desafio muito grande na questão sanitária, de saúde e, paralelo a tudo isso, trabalhar com o desenvolvimento econômico, trazendo oportunidades, gerando empregos. Haja vista que nós temos aí 15 milhões de empregados no país, um número bastante significativo, e Itanhaém também passa por algumas dificuldades. A gente precisa estar preparado para que o município esteja, tão logo essa pandemia esteja controlada, em condições de recepcionar e ter um turismo cada vez mais aquecido, gerando oportunidade para as pessoas que moram aqui na cidade de Itanhaém. Então, um desafio eu sempre coloco: organizar e reorganizar, vamos dizer assim, melhor dizendo, aliás, uma reorganização do que a cidade já apresenta, mas fazendo com que ela seja possível aí de novos investimentos virem para cá, e precisamos dar oportunidade de emprego para as pessoas. E o nosso desafio maior, que é melhorar a vida das pessoas, que esse é o nosso objetivo maior como gestor público. O senhor tocou num ponto muito importante, que é essa questão do emprego. A gente acabou de passar recentemente para a fase amarela, né, um retrocesso nessa questão da retomada da economia, com algumas restrições. O senhor acredita que em algum momento, se esses números da Covid aumentarem, a gente pode retornar à fase vermelha, se fecha tudo novamente, ou o fechamento total já é algo que não se pensa? Olha, a gente sabe que a questão sanitária e a saúde ela precisa ser prioritária em todos os momentos. O governo do estado tem trabalhado com os números, desde o início dessa pandemia, pôde trabalhar com essas fases. Hoje a gente já estava na fase verde, como você disse, retrocedemos aí uma fase, na fase amarela, que hoje, obviamente, acaba dificultando um pouco todo o nosso comércio, né, o desenvolvimento nosso da cidade. Mas acredito sim, hoje, com uma questão de educação, mostrando para a população a necessidade de uso de máscara, de algumas restrições ainda, ela vai fazer com que a gente passe por esse momento, né, obviamente, da questão hoje de final de ano, da fase amarela, para que a gente não tenha que retroceder uma faixa a mais. Eu tenho comigo, obviamente, como hoje, um representante que serei, aliás, a partir de janeiro,
que nós temos que ter uma preocupação muito grande com a saúde, mas eu também tenho que me preocupar com a questão econômica. O nosso comércio, nossos empresários precisam estar fortalecidos, porque senão a gente tem uma dificuldade muito grande depois financeira, inclusive em dar conta a ações importantes no combate ao Covid. Então, precisamos ter um equilíbrio nessas situações. Eu acredito, Thiago Cervantes, acredito que um trabalho de educação, conscientização das pessoas, nós consigamos aí passar por esse momento muito mais tranquilos e não pensando em retroceder mais uma faixa. Agora, e isso também, né, Thiago, vai depender muito da articulação política. Como que seria, então, o seu relacionamento com o governador do estado, João Dória? Olha, nos últimos tempos, o prefeito Marco Aurélio conseguiu tratar não só com o governador, mas com os municípios aqui da Baixada Santista, de uma forma bastante companheira, vamos dizer assim, trocando informações importantes, estando alinhado com o que pensa o governo. Não vai ser diferente comigo, eu sou do mesmo partido, mas isso eu acho que independe da questão de bandeira partidária, e sim hoje da necessidade de tratarmos com muita responsabilidade e cautela de vidas e da parte econômica. Eu sempre quero colocar esses dois pontos, essas duas áreas caminhando juntas, mas eu acredito sim que o diálogo vai ser muito próximo. A gente também pode se valer de outras pessoas que nos ajudam também. Temos deputados hoje que nos auxiliam também nesse trabalho, secretário Marco Vignoli, que sempre nos atendeu. E eu tenho certeza absoluta que nós continuaremos com um diálogo muito próximo e pensando sempre em dar uma resposta positiva à sociedade. Saúde e economia, né, Thiago, por um momento parecia que eram coisas antagônicas. A gente teve brigas de instituições, de ministros, enfim, por conta desses dois setores brigando quem seria o mais importante, quando na verdade a gente precisa equilibrar a balança de dois pontos essenciais, né? Vida e economia. É isso que vocês pretendem fazer em Itanhaém? Não tenha dúvida disso. Serei um prefeito que analisarei todos os pontos, tratando a saúde como ela deve ser tratada, com muita responsabilidade, sensibilidade nas decisões, mas eu também não posso deixar o comércio, a economia do município ser atingida de uma forma tal que não consigamos, depois do futuro, dar uma resposta tão rapidamente. E eu tenho que trabalhar com essas duas áreas com muito equilíbrio. Eu vou ter, sim, um diálogo muito aberto com a área da saúde, com a área econômica do município, para que eu possa decidir com muita tranquilidade. Eu tenho certeza que nós vamos fazer isso. Nós temos um grupo capaz de discutir as ações que sejam pertinentes e que deem uma resposta positiva na área da saúde, na área sanitária, e também olhando cada vez mais para a nossa área econômica. Não adianta decidirmos apenas e tão somente por um lado, sem olhar pelo outro, que no futuro elas vão discutir de uma maneira que a gente vai trazer um problema muito maior para a sociedade. Então, eu tenho equilíbrio para isso. Eu estou preparado para dar uma resposta positiva à cidade de Itanhaém, à população, e eu tenho certeza que todos entenderão as decisões que teremos que tomar no futuro. Muito obrigada. Na sequência, a gente continua a falar sobre a cidade de Itanhaém. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o prefeito eleito de Itanhaém, Thiago Cervantes. Thiago, gostaria de falar um pouquinho agora sobre um assunto muito importante para a cidade de Itanhaém, que é a questão do aeroporto. Qual a situação atual do aeroporto na cidade? Havia previsão de que o local tivesse voos comerciais ainda esse ano. Como é que ficou essa situação? Olha, Roberta, continua até as últimas informações que temos, continua da mesma forma. Vai começar, as operações iniciarão, lógico, né? Já foram vendidas, inclusive, passagens aéreas e uma expectativa muito grande. Um aeroporto que há muito tempo se tinha, né, essa ideia dele estar operando, de fato, principalmente na questão comercial, e com nossas tratativas, município, governo do estado, a Rua São Paulo, que é a concessionária hoje que opera nosso aeroporto, damos início a este trabalho. E eu tenho certeza que não só agora, mas no futuro, teremos aí grandes oportunidades sendo abertas à cidade de Itanhaém e à região também.
A gente estava falando no bloco anterior, Thiago, sobre a questão da geração de emprego nesse momento tão difícil. Pensando nesse quesito, o aeroporto de Itanhaém pode ser um grande fator para a promoção de emprego, geração de renda? Não tenha dúvida disso. Sempre foi idealizado nesse sentido. Um aeroporto, ele traz outros serviços que estão ligados a ele, tem a parte, né, do turismo, de conhecer a cidade, de poder ter aí também as oportunidades das pessoas virem para a região, de poderem conhecer a cidade e, logicamente, fazendo com que elas movimentem o nosso comércio. Mas a gente tem outros serviços que podem estar ligados a ele. Então, o aeroporto de Itanhaém, ele vai sim ser vamos dizer assim, uma mola propulsora aí também no que diz respeito a oportunidades de emprego para a cidade de Itanhaém. A gente trabalha com essas expectativas positivas, é óbvio. Gostaríamos que estivéssemos numa situação muito melhor e não passando por essa pandemia, mas a gente acredita muito que no futuro próximo tenhamos aí grandes oportunidades para o município de Itanhaém e estaremos preparados para aproveitar as oportunidades que serão aí nos ofertadas, vamos dizer assim. Isso aí, além do aeroporto, tem espaço para Itanhaém crescer mais? Tem, a cidade de Itanhaém tem mais de 600 quilômetros quadrados de área. Eu estava conversando hoje pela manhã com alguns investidores aqui que querem estar na cidade de Itanhaém e nós temos áreas para crescer. Temos muitas áreas aqui, áreas importantes. Eu tratei também na questão do período eleitoral, discutindo com as pessoas e mostrando que nós faremos agora atualizações nas nossas legislações pertinentes ao crescimento. Então, uso e ocupação do solo, obviamente que a verticalização, a construção civil, ela é também uma das áreas que vai fazer com que a cidade de Itanhaém se desenvolva e crie oportunidades de emprego. Então, a cidade tem muitas oportunidades, principalmente no que diz respeito a, vamos dizer assim, a áreas possíveis de crescimento da construção empresarial, industrial. Então, estamos preparados. Tiago, entre as suas ideias no momento de campanha, o senhor falou sobre a questão da criação de 2 subprefeituras. Onde elas ficariam e por que é necessário? Olha, a cidade de Itanhaém, como eu disse, ela é uma cidade com uma extensão muito grande. Nós temos 27 quilômetros de praia de extensão, de ponta a ponta da cidade, e ela vem crescendo muito nos últimos meses, principalmente pós-pandemia. Por incrível que pareça, a cidade de Itanhaém foi muito procurada por novos moradores e a gente estudou, por conta disso, da sua extensão, fazer com que tenhamos aí uma divisão. Precisamos descentralizar um pouco dos serviços que são hoje ofertados aqui no Paço Municipal. E essas 2 subprefeituras eu quero levar para as pontas da cidade, vamos dizer assim. Então, uma na região do Gaivota, outra na região do Soarão, para que eu possa atender serviços hoje de uma maneira muito mais eficiente para a população. E aí, obviamente, eu trago a zeladoria, trago os serviços administrativos que são hoje somente ofertados aqui dentro do Paço Municipal, e a gente vai fazer com que as pessoas consigam ficar mais nas suas regiões. Isso também faz com que a cidade de Itanhaém se desenvolva em outras áreas, né? Em outros, vamos dizer assim, em áreas mais descentralizadas. Isso é muito importante, para você ter um equilíbrio na cidade. Não só a área central, mas trabalhando também com desenvolvimento em outras regiões importantes da cidade. Tiago, quais são os resultados, então, desse crescimento sem a descentralização dos serviços? A Prefeitura não vem dando conta de cuidar de toda a cidade da mesma forma? Por isso a necessidade de ter essas subprefeituras? Roberto, eu não vou dizer que a Prefeitura não vem dando conta, mas à medida que a cidade cresce e descentraliza, obviamente, esse crescimento, você precisa dar atenção também com muito mais eficiência dos serviços. Então, por isso, da necessidade que nós entendemos ali, eu entendi também nesse caso, da descentralização com a implantação aí de 2 subprefeituras, né? Criaremos essas 2 subprefeituras para dar esse suporte. Então, eu preciso antecipar até os problemas que podem vir a ocorrer, né? Então, eu preciso antecipar, deixar a cidade já bem organizada, estabelecida dos serviços que vão ser prestados e, principalmente, com muita eficiência. A resposta precisa ser cada vez mais rápida e imediata a serviços que são importantes
do dia a dia da população. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre a cidade de Itanhaém. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, política na cidade de Itanhaém. E eu converso com o prefeito eleito da cidade, Tiago Cervantes. Tiago, falar sobre um assunto muito importante, não só para a cidade de Itanhaém, mas para a Baixada Santista de uma forma geral, que é violência e criminalidade. Um estudo do Instituto Sou da Paz apontou que Itanhaém foi a cidade mais exposta à criminalidade violenta nos primeiros 6 meses deste ano. Esse é um fato que lhe preocupa? O que pensar, então, em relação à segurança? O que diz respeito tudo que diz respeito à segurança pública, é óbvio que nos preocupa bastante para qualquer gestor público, para você ter uma cidade crescendo, como a gente diz, economicamente falando, temos um turismo fortalecido, você precisa ter uma segurança pública também à altura. Eu não vou contestar, obviamente, as informações que foram aí trazidas pelo Instituto Sou da Paz. Eu vou usar pelo lado positivo, se é que você tem um lado positivo disso tudo, mas sim de reorganizar também, como eu tenho falado em todos os momentos, a nossa segurança pública, mas também cobrar um pouco mais do Estado no que diz respeito às suas responsabilidades. A Polícia Militar, as polícias militar e civil são de responsabilidade do Estado, a gente precisa ter um efetivo cada vez maior, trabalhando também em conjunto com o que nós temos aqui a ofertar, que é a nossa Guarda Civil Municipal. Eu vou fazer a minha parte como prefeito, vou ampliar o número de guardas civis municipais a partir do momento que eu tiver essa condição que a lei, logicamente, autorizar. A gente tem alguns impeditivos hoje legais por conta da pandemia, de você aumentar o seu efetivo, mas nós temos hoje como convocar do concurso público existente hoje, dentro do município de Itanhaém, 50 novos guardas municipais. Quero com isso, e eu já também me comprometi, isso foi durante a campanha, mostrando a possibilidade de termos uma ROMU, que é uma ronda ostensiva municipal, mais ou menos nos moldes hoje da rota que nós temos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com uma capacitação diferenciada, uns equipamentos diferenciados também. Isso vai auxiliar a Polícia Militar na cidade, fazer também instalações, ampliar hoje o nosso Centro de Operação de Inteligência com a instalação de novas câmeras de segurança, de monitoramento, as OCRs, que são aquelas que identificam os carros que são aí objetos, que foram objetos ou são objetos de ilícitos, isso fazendo com que tenhamos aí essa participação também com o Detecta, que é do governo do Estado. Então, tudo isso nós faremos na cidade, mas como eu tenho dito em todos os momentos, nós precisamos fazer a nossa parte, mas o governo estadual também precisa fazer a parte dele. Então, precisa ampliar hoje o nosso número efetivo da Polícia Militar. Nós precisamos também fortalecer a nossa Polícia Civil também no município de Itanhaém, para que consiga também fazer todo o seu trabalho de investigação e dar uma resposta positiva. E nós faremos sim, com muito empenho. Tenho certeza que a cidade de Itanhaém vai, nos próximos levantamentos, já estar numa condição bem melhor. Falar um pouquinho sobre uma questão importante, foi até levantada pelo senhor, a questão dos animais abandonados. O senhor pretende construir um centro de acolhimento de animais domésticos em estado de abandono e risco. Como é que seria esse espaço, então? O que deve ser instalado nele? Olha, Roberto, eu saí com uma tarefa da minha casa quando eu fui me colocar como prefeito, um possível aí candidato, obviamente, na eleição municipal deste ano. A minha esposa, ela sempre fez o trabalho dela na parte particular, social dela, com os grupos que existem no município, e ela me fez um pedido naquele momento, que eu desse uma atenção à causa animal, e a gente, logicamente, se organizou, vem conversando com as entidades, com, vamos dizer assim, os protetores, as cachorreiras, como alguns gostam de se denominarem, e a gente vai trabalhar assim. É óbvio que eu preciso ter um espaço de acolhimento para esses animais, mas eu preciso também fazer parcerias com o terceiro setor, que também tem uma importância significativa. Muitas vezes chega aonde a administração pública não consegue chegar, e a gente está estudando muito
para que a gente tenha, de fato, uma cidade cada vez mais equilibrada, como eu tenho dito em todos os serviços. E a causa animal, com certeza, vai ser uma delas, que nós levantaremos uma bandeira, faremos todo o possível para que a gente consiga dar uma resposta a essa necessidade hoje que o município tem. Prefeito eleito de Itanhaém, Tiago Cervantes, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações e, mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição do programa de vocês, passando as informações necessárias para a cidade de Itanhaém, para os nossos munícipes, e faço aqui minhas considerações, que é um programa muito importante para levar informações à população. Então, parabéns, Roberta, parabéns à TV Bandeirantes pelo trabalho que vocês realizam. Muito obrigada, sucesso para o senhor. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.